Olá pessoal, bom dia. Mais um vídeo aqui na nossa Escola de Pregadores e hoje eu quero falar sobre os itens da nossa ficha de avaliação de sermão. Eu vou deixar um link aqui com a imagem que o objetivo é quando outra pessoa estiver pregando, você avaliar o sermão dela, tá? Você vai avaliar como um estudante, tá? Porque você quer melhorar o seu próprio sermão, você quer melhorar a construção do esboço. E nada melhor do que você ouvir o sermão de outra pessoa, você avaliar, você identificar os elementos, identificar os pontos, tá? Conseguir notar bem a ilustração, conseguir verificar as transições, porque isso torna mais claro o seu trabalho ao elaborar o seu sermão e ao pregar o seu sermão. Muitas vezes nós podemos aprender com os erros dos outros. Aliás, é muito melhor aprender com o erro dos outros e não com os nossos, tá? Então você pode verificar, por exemplo, um gestual errado, exagerado ou inadequado. O uso de ilustrações, muitas vezes a pessoa pode usar uma ilustração que não ficou legal, a linguagem, a fala, tá? O uso de cacófonos, né? Ou seja, a cacofonia, aquelas palavras que não ficam muito legal. Às vezes você escrevendo o texto, né? Por que a gente fala, você fala Adão e Eva, você não fala Eva e Adão, tá? Porque senão vira viadão. Então, ou seja, esses cuidados que precisa ter. Então, hoje eu quero passar com você aqui os itens dessa ficha, tá? Então, eu coloquei aqui, né, a nossa escola de pregadores. A gente vai avaliar basicamente o sermão e o pregador, tá? Lembrando que, é claro, na pregação de um sermão, pregador e mensagem se confundem, tá? A atitude do pregador faz parte do sermão, tá? Então, uma coisa está conectada com a outra. Se você vê um pregador que age de uma forma desconexa com o sermão dele, isso prejudica a mensagem. Tá? É como você vê um pregador falando de alegria, mas sisudo, mal-humorado, amargurado, com um visual pesado, né? Não há conexão entre uma coisa e outra, né? Não dá para você ouvir um pregador falando de esperança. Se você olha na cara dele, você não vê brilho, tá? Você não vê esperança de fato, sabe? Então, a atitude, a postura, a linguagem do pregador fazem parte da mensagem, tá? A gente não pode esquecer isso. Mas aqui, né, para efeitos de avaliação, a gente vai avaliar o sermão e o pregador. No sermão, a gente avalia a introdução, o esboço, a conclusão, a ilustração e a pontualidade, tá? É claro que você pode, tá? Não vem dar aquelas espiritualizadas. Ah, não, se Deus está falando, deixa Deus falar. Meu amigo, Deus fala o tempo todo. Nem por causa disso você vai pregar um sermão ininterrupto, infinito, tá? Deus está sempre falando, tá? Mas nem por causa disso você precisa pregar um sermão de 6 horas, tá? Então, e quando a gente está aprendendo a pregar um sermão, você precisa ser capaz de usar bem o tempo, monitorar o seu tempo, porque senão a gente pode gastar muito tempo. Eu já vi muitos sermões que o pregador, né, se alonga na introdução e depois tem que correr para acelerar o sermão. Você percebe claramente que ele está se atropelando, tá? Porque se alongou demais e depois tem que restringir o seu tempo. Ou então ele não tem essa pressão de tempo, mas se alonga demais e a atenção das pessoas vai caindo, o que é natural, o que é normal, tá? Então, um sermão muito longo, ou você tem que ser um mestre para captar e manter a atenção das pessoas, mas o normal é que o nível de atenção das pessoas vai diminuindo. Aí chega uma hora que você está lá pregando e a pessoa está... E hoje com o celular, então, aí vê o celular, pega a Bíblia, fica ali fazendo os desenhos, enquanto você está lá, blá, 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 e não termina nunca, tá bem? Então vamos lá. Na introdução, indica a leitura do texto.
anuncia o título, anuncia a proposição, faz a oração interrogativa, faz a transição. Clareza, clareza. Se você está pregando, a gente está avaliando aqui a clareza. Indica a leitura do texto. Esse texto, esse sermão está baseado nesse texto. Abra a sua Bíblia aí, nós vamos falar desse texto hoje. Lembra que aqui nós estamos falando de um sermão, sempre de sermões expositivos. Então a gente não vai ficar, tem aqueles sermões temáticos, né, que a pessoa fica passeando pela Bíblia toda, né? Tem 300 textos o sermão, tá? E, tipo assim, fala de tudo e não fala de nada ao mesmo tempo, né? Aqui é uma crítica ácida ao sermão temático. Mas no sermão expositivo, você vai estar sempre normalmente trabalhando com um texto principal. Você até pode usar, né, fazer ligações, até deve fazer ligações com outros textos, mas você está trabalhando com um texto. Então você anuncia claramente para a pessoa se localizar, tá? Anuncia o título. Muitas vezes tem uma pessoa pregando e você fica tentando entender do que ela está falando. Sabe? Esse sermão é sobre o quê? Tá? Não há nada especificamente errado na mensagem, mas a pessoa fala de tantas coisas e ela não é clara sobre nada e você fica, cara, ele está falando do que exatamente? Tá? Então seja claro, anuncie o título do seu sermão, anuncie o tema do seu sermão, sabe? Hoje eu quero falar sobre isso. Hoje Deus colocou essa mensagem no meu coração. O meu objetivo é, você anuncia a proposição. O que é a proposição? A proposta do seu sermão. O que você quer com o seu sermão, tá? Aonde você quer chegar com o seu sermão, tá? Então, o objetivo desse sermão é, em uma frase curta, tá? Não é? O objetivo desse sermão é, sabe, irmãos, eu estava pensando numa coisa, e aí você vai contar uma história e as pessoas ficam sem saber qual é o objetivo do seu sermão. Você dilui uma informação em 5 parágrafos. Não. Você vai dizer, o objetivo desse sermão é uma frase curta, para que a pessoa saiba. Ó, é isso que ele quer. Esse é o objetivo, tá bem? Faz a oração interrogativa. Não é uma obrigação, mas é sempre bom, tá? É sempre bom você fazer perguntas. O seu sermão deve vir como resposta a uma pergunta, como resposta a uma demanda, como resposta a uma necessidade. O seu sermão não é um livre exercício de oratória perdido, né, no espaço, sem conexão com a vida, tá? Então você sabe orar? Como nós devemos orar? Como nós devemos servir a Deus? Como será a volta de Jesus Cristo? Como que nós devemos servir a Deus na nossa igreja? Como deve ser o culto público? Você sabe como... Hoje uma pessoa me fez uma pergunta, né? Você sabe como perceber a voz de Deus para as nossas questões rotineiras de trabalho? Eu quero sair do meu trabalho. Como eu sei se é ou não é a vontade de Deus? Isso são perguntas que você faz e que estimulam a atenção das pessoas para o seu sermão, tá? E é óbvio, você vai fazer perguntas que as pessoas se fazem. Porque se você fizer perguntas que ninguém está fazendo, as pessoas estão um pouco se lixando, sabe? Estão um pouco se lixando, tá? Então, o seu sermão deve vir como resposta à demanda das pessoas, à necessidade das pessoas, tá? Por quê? Porque a palavra de Deus se dirige às pessoas, tá? Então, você sabe como identificar a voz de Deus? Ou como que nós devemos tomar decisões alinhados com a palavra de Deus? Você sabe disso? Se você está querendo, se alguém te faz uma proposta de trabalho em que você tem que mudar de cidade, como que você descobre se é ou não é a vontade de Deus? E será que isso importa? Tá? Então são questões que a pessoa vai ficar se pensando, cara, realmente, e aí? Se acontecer comigo, como que eu vou me portar? Tá? Então, isso é muito importante, tá bem? E, é claro, faz a transição, tá? Então, você terminou a introdução, aí você vai entrar no primeiro ponto do seu sermão. Então, você tem que... O que é a transição? A transição marca o limite, tá? Sabe quando você está saindo de uma cidade e entrando em outra, sabe? E tem uma placa lá, né? Divisa dos municípios de tal cidade, Matozinhos e Pedro Leopoldo, tá?
de Confins e Vespasiano, tá? Então, a transição marca esse limite. Olha, eu estou saindo da introdução e entrando agora no primeiro ponto do sermão, no desenvolvimento do sermão, tá? Então, isso é importante, fazer a transição. Então, irmãos, isso nos leva ao primeiro ponto que eu quero abordar nesta noite, que é, e aí você anuncia o título, na verdade o subtítulo, né? Você vai anunciar o título daquele ponto 1, daquele primeiro ponto, daquele primeiro destaque que você vai fazer, tá? E aí nós entramos na avaliação do esboço, tá? O esboço, ele é claramente expositivo? Qual a qualidade e a clareza dos pontos e subpontos, tá? E se apresenta o desenvolvimento desse esboço, tá? Então, o que é um esboço expositivo? É um esboço que trata aquela unidade expositiva. Então, você vai lá, você vai pregar sobre o capítulo 14 do Evangelho de João. É um capítulo grande. É difícil fazer um sermão expositivo num capítulo grande, tá? Mas é essa unidade que você vai trabalhar, tá? E aí os pontos do seu sermão vêm dessa unidade expositiva, dos assuntos principais que estão presentes nesse capítulo, tá bem? Então, os pontos, eles devem ser uma resposta do texto, não pode ser uma imposição sua, tá? Quem dá os pontos do sermão é o texto e não o pregador, tá? Você pode formatá-los de uma maneira mais adequada, mais clara, mas é o texto que vai te dar a mensagem, que aí você organiza em pontos para ela ficar mais facilmente compreensível, tá? Por que os pontos? Por que por que 2 ou 3 pontos no sermão, normalmente que eu indico? Para que as pessoas consigam compreender mais facilmente, tá? Para que as pessoas consigam organizar a mensagem, 12 minutos já, meu Deus do céu, né? Para que as pessoas consigam organizar a mensagem na cabeça delas, tá? E aí, aqui o terceiro ponto é apresenta o desenvolvimento. A ideia é que esses pontos sejam crescentes, que esses pontos tenham uma ligação uma com a outra e que o primeiro ponto leve ao segundo ponto, que é mais complexo, mais profundo ou mais amplo, e que esse segundo ponto leve a um terceiro ponto, se houver, tá? Mas que uma coisa leve a outra, tá? A ideia é como se fosse um funil invertido. Um funil não, um funil, né? Um triângulo invertido, sabe assim tal. Que a coisa vai afunilando, a coisa vai se intensificando, tá bem? Então, que um ponto leva ao outro. Esse é o desenvolvimento do seu sermão. Então, precisa haver uma ligação entre esses pontos. E a gente coloca isso aqui na avaliação. Na conclusão, a conclusão deve ser interessante, tá? A conclusão deve ser interessante. Às vezes você pode usar uma ilustração na conclusão, tá? A gente vai falar de ilustração à frente, tá? A conclusão deve declarar o objetivo específico do sermão. Lá no começo, o seu objetivo é um pouco mais geral, é um pouco mais amplo, tá? A proposição é mais ampla. Quando você chega na conclusão, a conclusão ela deve declarar o objetivo específico, qual exatamente a mudança que você pretende com esse sermão, tá? O sermão não é apenas para reflexão, tá? O sermão não é apenas para isso. O sermão se propõe a mudar algo em nós. A palavra de Deus ela é poderosa para mudar as coisas. Então, se você está pregando a palavra de Deus, o objetivo é que essa palavra de Deus cause mudanças em nós. Quais mudanças você, como pregador, pretende? Quais mudanças o pregador pretende? Pensando aqui que você está avaliando alguém que está pregando, né? Qual mudança que ele pretende? Qual o objetivo específico do sermão dele? Ficou claro? E aí você coloca aqui, tá bem? Vamos lá. E ela também deve unir os pontos do sermão, tá? Então, a conclusão, ela deve ser um apanhado dos pontos principais do sermão, unir isso e apontar para um objetivo específico, tá? Então, vamos supor que eu preguei um sermão em 3 pontos.
Na conclusão, eu faço a unidade, a união desses 3 pontos, eu faço uma vinculação bem clara desses 3 pontos, de modo que eles apontem para um objetivo específico. Então, irmãos, já que falamos disso, disso e disso, tá? Isso nos leva à seguinte questão, tá? Isso deve provocar em nós, nos levar à seguinte mudança. Se você crer nesses 3 pontos que eu falei, se você vai fazer o que foi colocado nesse ponto, você vai fazer isso, que é o objetivo específico, tá bem? Ilustração correta e adequada ao sermão. Então já tem aqui 15 minutos. Depois eu vou gravar um outro vídeo falando especificamente sobre ilustração. Até eu vou trazer alguns livros sobre ilustração. Você consegue, vai na Amazon, você consegue, por exemplo, achar livros de ilustrações para sermões. Tá? Há livros só com ilustrações, com contos, com reflexões assim interessantes que você pode usar. Né? Então, são livros, por exemplo, que tem lá ilustrações sobre alegria, sobre morte, sobre tristeza, sobre Jesus, sobre fé, e por aí vai, tá? E aí são ilustrações. É claro que você pode trazer essas ilustrações também de histórias que você ouviu, tá? Recentemente eu usei numa ilustração, num sermão, uma ilustração, uma história que eu ouvi do irmão Cláudio contando, tá? Você pode ilustrar o sermão com passagens da sua vida, tá? Com testemunho pessoal, tá? Tome cuidado para o testemunho pessoal não virar um sermão à parte, tá? É só uma ilustração, pequena, curta, objetiva, tá? E o objetivo da ilustração é lançar luz ao sermão, é esclarecer um ponto crucial do sermão, tá? A ideia é como se a ilustração fosse uma claraboia que lançasse luz naquele ponto, que destacasse aquele ponto, tá? Então, você avalia se a ilustração é correta, se é adequada. Pontualidade, se cumpre o horário, tá? O sermão dele é de 10 minutos, ele terminou em 10 minutos. O sermão é de 25 minutos, terminou em 25 minutos, tá? E aí vamos para o pregador, tá? Há muitas coisas para se avaliar no pregador, mas postura e contato visual, tá? Postura, ombros para trás, peito para frente, tá? Postura ereta, tá? Contato visual, tá? Olhar para as pessoas, ter contato visual com todo o público que está à sua volta. Às vezes, normalmente, você vai se fixar em 1 ou 2 pontos, tá? Em 1 ou 2 pessoas, umas 3 pessoas normalmente no seu auditório. Mas é importante que você tenha contato visual com todo o seu público, tá? Então, mesmo que você está ali com um esboço à frente, que volta e meia você vai abaixar o olho para o seu esboço, tá? Volta para ter contato com as pessoas, tá? O contato visual, ele é importantíssimo na comunicação verbal, tá bem? Voz, postura boa e dinâmica, tá? Então, um pregador tem que cuidar da sua voz. Ele tem que, sabe, tomar água, ele tem que fazer exercícios vocais, ele tem que treinar a dinâmica da sua voz. O que é dinâmica? Às vezes, você fala com mais intensidade. Às vezes, você fala mais suave, tá? Isso é dinâmica, tá? A pronúncia, você